O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil da região metropolitana de Fortaleza encerrou na última sexta-feira 28 dias de greve, uma greve que teve uma adesão massiva, com mais de 80% da categoria mobilizada desde o dia 12, e essa foi a maior do setor, a maior greve do setor na última década. Sobre a greve, sobre a organização dos trabalhadores, as condições de trabalho dos trabalhadores da construção civil de Fortaleza, eu vou conversar com o Roberto Santos. Muito bem-vindo, Francisco Roberto, que é Obrigado. diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza. Muito bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite. Está dando para me ouvir, né? Tá Bem, dando para te obrigado ouvir? pelo. Perfeito. Tá bem. Obrigado pelo convite. A gente, inclusive, estava na reunião agora discutindo como era que seria a nossa volta no canteiro de obra para passar os informes para os trabalhadores, né? Dos índices que foram o que a gente conseguiu de ajuste salarial, que foi acima da inflação, e a gente está tentando rever porque mesmo a gente tenha feito a suspensão da greve, mas a patronal, na última reunião, eles se retiraram e estão querendo uma nova discussão, inclusive, amanhã nós vamos ter uma audiência sobre o dissídio que eles entraram, e a gente está em duas reuniões, na verdade, uma para discutir a possibilidade do fechamento do acordo sem o dissídio e a outra com o dissídio. Então, nós estamos numa situação muito difícil aqui, mas nós entendemos que está sendo positiva a discussão com a patronal, né, nesse sentido. Francisco, depois eu vou te pedir para falar um pouco mais sobre isso, mas antes, para explicar para a nossa audiência é, quais foram as principais reivindicações da categoria, como foi construída essa greve, se você puder fazer aqui um panorama Pronto. geral para a gente entrar na discussão. Beleza, nós começamos a nossa greve, na verdade, com as paralisações de 4 horas, né? Nós tiramos isso um mês antes e começamos a discutir, antes do mês de maio, as discussões sobre a nossa greve. E começou com as paralisações, com atos de protesto. E a greve, na verdade, ela não foi só pela questão econômica, foi pelas péssimas condições de trabalho, pelas péssimas condições de área de vivência que tinham os trabalhadores, como água suja, sem ser filtrada, alimentação de péssima qualidade, a área de vivência, principalmente no refeitório, vestiário, às vezes o vestiário é insuficiente para o número de pessoas, o refeitório com comidas estragadas, comida azeda, né, café da manhã frio, pão borrachudo, aquele pão seco de vários dias. Então, essas condições de trabalho, sem se falar num assédio moral e num assédio sexual contra as trabalhadoras e trabalhadores no canteiro de obra. Então, isso foi que emputeceu os trabalhadores no sentido de partir para a greve. E essa greve foi interessante, que foi uma das primeiras greves em que a categoria não foi preciso nós passar nos canteiros de obra, parando os canteiros para o pessoal vir para a greve. O pessoal já de dentro para fora já vinham para o local de concentração, que isso para nós foi o mais positivo, né? Foi um trabalho político que a gente fez, porque o nosso trabalho não se baseia só na questão sindical, só na questão economicista. A gente também tenta passar para o trabalhador a importância que ele tem, não só como um ser produtivo, mas também como um ser político, como participante das suas conquistas, né? E isso deu uma conotação muito positiva para nós. E isso favoreceu com que a gente fizesse uma greve, que foi uma greve mais de conscientização política, uma greve onde a gente trabalhamos muito a questão política do trabalhador, não foi só a questão economicista, porque a gente sabe que na greve é um negócio muito complicado, porque a gente perde, não é só, a gente não só ganha, né? Tem a questão das faltas, tem a questão da ausência, e a gente sabe que, embora tenha uma proteção na lei, que é uma suspensão de contrato, mas mesmo assim os patrões trabalham muito isso psicologicamente. Você vai para a greve, vai ter falta, vai ter isso. E mesmo assim os trabalhadores participaram, foi uma participação muito grande dos trabalhadores no sentido dessa greve junto com a gente. Foi positivo nesse sentido. E, Francisco, eu queria que você falasse um pouco sobre essas represálias, porque não é de hoje, e não é só em Fortaleza e no Ceará, o ataque ao direito constitucional na greve. Seja por parte de empresas, por parte do sindicato patronal, por parte de prefeituras. E não foi diferente na greve da construção civil de Fortaleza. Queria que você falasse como que atuou o sindicato patronal, como que ele utilizou o seu canal de comunicação para criminalizar o movimento, também a utilização de seguranças privados para intimidar os trabalhadores que não aderissem à greve, a
os cortes de salários, né, a tentativa de corte de salários. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como que o sindicato e os trabalhadores reagiram a isso. Olha, houve várias perseguições, né? Além dos seguranças armados contratados pelos empresários, também houve uma contribuição do Estado, né? Porque uma das coisas que a gente mais achou horrorizada aqui foi a participação da polícia, servindo de vigia e de porteiro nos canteiros de obra. Quando a gente chegava no canteiro de obra, já tinha policial lá dentro, né? Inclusive ameaçando o diretor do sindicato que se aproximasse do canteiro de obra, eles iam dar tiro de borracha e tudo. Então, a gente teve isso, né? Para você ter uma ideia, durante esse período de campanha, logo ainda no início, antes da campanha, antes da greve geral, na verdade, ser aprovada em minha Assembleia, eles entraram com interdito proibitório, proibindo a gente de se aproximar a 500 metros. Aí o promotor deu 200. Mesmo assim, foi uma forma de inibir a nossa participação. Mesmo assim, a gente passava com carro de som anunciando, chamando o pessoal, e ainda bem que os trabalhadores, pela conscientização e o trabalho político que nós fizemos ao longo do tempo, eles compreenderam a importância disso, e mesmo sem nós ir no canteiro de obra, eles iam lá para a concentração. Mas a repressão foi grande, porque nós tivemos perseguição com a guarda particular dos empresários, a participação da polícia também nos ameaçando, né? E a gente, mesmo assim, conseguimos fazer uma grande participação com os trabalhadores. Além do interdito proibitório, eles lançaram uma nota, né, ameaçando os trabalhadores que, se não fosse trabalhar, fizeram um trabalho antissindical, né, que foi provocando, metendo medo nos trabalhadores para voltar a trabalhar, porque senão ia ter corte disso, ia ter corte daquilo. E a gente sabe a convenção coletiva de trabalho, os trabalhadores também sabem disso, não tem mais como você esconder ou mentir para os trabalhadores, porque hoje nós temos uma tecnologia muito avançada. Cada trabalhador tem um celular, né? Tudo que a gente faz, a gente posta, né, nas redes sociais, falando da importância. A nossa convenção hoje está na internet, está nas redes sociais, está no nosso Instagram, está no nosso. Está em todos os locais de redes sociais do sindicato. Então não tem como mais esconder nada para os trabalhadores, esconder dos trabalhadores. E os trabalhadores não são tão ignorantes a ponto de não entender a importância que ele tem nessa questão da produtividade. Então, embora o patrão faça uma política, a política da miséria, de tentar pegar os trabalhadores pela barriga, mas existem alguns trabalhadores vanguardistas que entendem a importância que tem ele, que infelizmente, só através da luta que nós vamos conseguir alguma coisa. Tudo, para você ter ideia, tudo quanto nós temos na construção civil foi conquista de muita luta, né? Nós começamos uma luta de 94 até agora. Hoje nós temos café da manhã, almoço, refeitório, vestiário, fardamento, que é os EPIs, água gelada, né? Nós temos uma PL, nós temos um vale transporte, que talvez sejamos a única categoria que temos um vale transporte descontado em 1000% e não 6%, como diz a lei. Nós talvez sejamos a única categoria que temos uma jornada de trabalho regularizada, dizendo a hora de sair, a hora de entrar, embora muitas vezes as empresas não obedeçam, né? Nós temos também uma garantia, além disso, nós temos além da jornada de trabalho regularizada, nós temos ainda dizendo como é que deve ser o café da manhã, como é que deve ser o almoço. Então, foi conquistas de lutas históricas que nós conseguimos, através de muita porrada que a gente levou da polícia, como se fosse tratado como marginal, para chegar até aqui, que a patronal agora não quer cumprir, né? Então, assim, há uma luta essencial nesse sentido. Então, nós temos uma luta histórica de muitas conquistas que nós não vamos deixar passar ou perder, né? Com muita dificuldade, porque a perseguição é grande, né? Eles estão lançando nota aí nas empresas, dizendo que o sindicato não pode mais entrar, porque não foi fechado ainda o acordo, e na verdade não foi, né? Fizemos uma suspensão por conta de um pedido da Procuradoria para abrir o canal de negociação. Nós começamos uma negociação, ficou acertado um determinado acordo, que infelizmente a empresa quer romper. Aí a gente corremos o risco, inclusive, até de voltar à greve de novo. Uhum. Muito importante você trazer esse histórico, Francisco, sobre a luta do sindicato e dos trabalhadores da construção civil, para mostrar outros direitos que foram conquistados, né, ao longo da organização de vocês. E aí a minha pergunta, como que se organiza o sindicato dos locais de trabalho até a direção? Bem, todo dia nós estamos nos canteiros de obra, conversando com os trabalhadores, né? Empresas que têm 40, 50, 60, 70, 200 peões, todo dia nós estamos discutindo com os trabalhadores. O que é que discussão? Porque mesmo quando acaba a campanha salarial, tem os gargalos, água quente,
a empresa não cumpre com o salário, atrasa a cesta básica, atrasa a PL, não paga a hora extra corretamente, que é o salário variável, não cumpre com alguns requisitos e que a gente está lá para cobrar. Nós estamos fazendo um serviço que o Ministério do Trabalho deveria fazer. Infelizmente, como o concurso público houve, mas não foi chamado ninguém, a situação está muito difícil. Então, nós estamos fazendo esse papel. Infelizmente, nós não temos o poder de justiça, nós temos o poder político, né? Que a gente consegue mobilizar os trabalhadores e parar os trabalhadores por 2, 3 horas no canteiro de obra. Quase todo dia a gente faz isso, quase todo dia nós fazemos isso. Então, todo dia nós estamos conversando. Não só a questão economicista, mas também a questão política com os trabalhadores, que eu acho que isso é de fundamental importância, essa questão política que a gente discute com os trabalhadores todo dia. Falando sobre os direitos, sobre a convenção, sobre os parâmetros. Agora a gente sabe que a necessidade do trabalhador é muito imensa, porque a política desse país, a política capitalista, é a política da miserabilidade. Então, quanto mais as pessoas desinformadas, quanto mais as pessoas passando fome, quanto mais as pessoas desorganizadas, mais fácil de dominar. E na construção civil ainda existe muito disso. Muitos trabalhadores dependem, a única fonte de renda é a sua venda da força de trabalho. E que muitas vezes, por condições de informação e por questão de condições financeiras, o cara submete aquilo que o patrão quer. Às vezes ele tem vontade de lutar, sabe que nós estamos dizendo a verdade, mas muitas vezes termina voltando atrás por conta da sua necessidade. Isso dificulta muito, às vezes, o nosso trabalho. Mas está dando um efeito, porque a situação hoje está mudando. Tem muito trabalhador informado, muito trabalhador entendendo e compreendendo a importância que tem a luta, né, a unidade da luta nesse momento, né? Sim. E você falou, né, Francisco, sobre a situação de refeição estragada, água quente contaminada, acidente por negligência. E, Exatamente. segundo dados da própria patronal, você teve um aumento do setor que cresceu 25% em comparação ao ano anterior, conseguiu alcançar a marca do valor geral de vendas na ordem de 8,5 bilhões, e a previsão em 2025 é de ultrapassar esse recorde de vendas e lucros. Mesmo assim, a patronal negligenciou as demandas dos trabalhadores que tiveram que utilizar desse direito constitucional para pressionar quem entrar em greve. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é uma contradição ter um lucro da empresa e, ao mesmo tempo, os trabalhadores terem essas condições de trabalho? Olha, veja bem, nós vivemos no sistema capitalista, né? Quer dizer, a mesma política que no passado era aplicado aquela jornada de trabalho excessiva que nós tínhamos no passado, que era de 12, 15 horas, a pessoa só tinha o direito de entrar para trabalhar e sair só quando bem o patrão quisesse. E na época da escravidão era do mesmo jeito, hoje não mudou nada, a sociedade, apenas o chicote mudou, né, que é o chicote social. Os caras, quanto mais lucro, mais eles querem, não quer saber onde é que vem. Pra você ter ideia, ontem mesmo, um trabalhador caiu da quarta laje e faleceu. O que aconteceu? Os trabalhadores continuaram trabalhando. O trabalhador foi retirado, vai ser substituído por outro e pronto, nada é feito. Qual dos empresários até hoje foi punido, foi chamado na justiça para prestar depoimento? Muitas vezes, quando acontece isso, as viúvas e os familiares que ficam, as empresas querem roubar, não querem pagar o seguro, não querem pagar o auxílio funeral. Só para você ter ideia, aqui o auxílio funeral garantido na nossa convenção é R$6.000. São 40 pisos por morte ou invalidez. Os caras muitas vezes vão por trás e tentam ver a necessidade da pessoa naquela situação difícil e a pessoa muitas vezes assim recebendo só a metade. São dessas formas que esse cara faz. Então, assim, quer dizer, quanto mais a miserabilidade, mais os caras se aproveitam disso, né? Existe a Constituição brasileira que diz que nós vivemos num país democrático, mas na democracia que nós vivemos, não é uma democracia de direito, é de obediência. À medida que você vai reivindicar seus direitos, você é tratado como vagabundo, como baderneiro, né? Até, você ter ideia, nessa greve, nós fizemos vários atos de protesto. Fizemos um de frente à Câmara Municipal, onde a gente foi recebido pela Comissão de Vereadores, que não deu em nada. Fizemos um de frente à Assembleia Legislativa, fomos recebidos pelos deputados, que também não deu em nada. Fizemos uma reunião com o secretário do Ministério do Trabalho do Estado do Ceará aqui, para ver se conseguíamos uma conversa com o Elmano, não deu em nada.
Então, nós estamos no Estado em que ele é administrado por 2 governos, que é o prefeito, que é do PT, que é o governo do PT, e não deu em nada. Parece que os caras estão em colúnio com os empresários. Existe ali uma coisa que não abre. Só para você entender, nas greves que nós fizemos no passado, e que aqui era pelo Tasso Gereissati, o Tasso Gereissati nos recebeu para abrir o processo de discussão. Enquanto o PT, como governo, não nos recebeu. Nem sequer falou nada, mudo. Então, assim, é uma contradição muito grande. E aí a gente se pergunta em que condições políticas nós estamos. Porque o sistema capitalista, quanto mais as pessoas desinformadas, quanto mais as pessoas passando fome, quanto mais as pessoas leigas, mais esses caras se mantêm no poder. Porque por isso que não há interesse do governo do Estado, do governo municipal, em fazer investimento na área da saúde, da educação, da moradia. Por quê? Porque quanto mais as pessoas bem alimentadas, bem informadas, as pessoas vão começar a acordar. E eles não querem perder esse poder. Então, o capitalismo tem muito disso. Então, quanto mais gente desinformada passando fome, a miserabilidade aumentando, mais esses caras se mantêm no poder. E cabe a nós do movimento sindical romper com essa bolha da política economicista. Nós temos que fazer uma política de conscientização política, que é isso que nós estamos fazendo aqui no estado do Ceará. É muito pouco, é verdade. Porque como é que eu vou chegar para um cara e dizer que ele que tem que se organizar, que ele tem que parar a produtividade, ir para o campo da luta, se ele tem 5 filhos para criar, mora na periferia, numa condição totalmente de miséria, porque além do descaso do Estado, tem a perseguição do crime organizado hoje, que em muitas condições, em muitos locais você não pode entrar, e muitos que moram lá tem que pagar uma taxa para poder se livrar de alguns problemas, né? Enquanto ele está trabalhando, o filho dele corre o risco de entrar no mundo do crime, no mundo da miséria, porque os caras começam a ver, porra, como é que o meu pai trabalha, que são filho de uma égua, para ter direito a alguma coisa, a gente aqui passando fome, o cara mal entrou no crime, já tem tudo. Aí o cara termina indo, por conta das condições que o país se impõe, né? Impõe a dar essas condições para ele. Então, assim, é um negócio muito complicado para nós, né? Eu acho que a nível do Brasil todo, né? E os caras querem combater o crime, botam no policial e cai de esquina, e isso não se resolve. O que se resolve, na verdade, é criando uma política de alicerce, né, na hora da educação, dando condições de trabalho, de moradia, para que as pessoas se sintam como gente, como pessoas. E o que está acontecendo hoje no nosso país, porque por mais que esse governo se esforce para dar auxílio à alimentação, para fazer uma política de assistencialismo, não vai mudar. O que vai mudar não é fazer uma política de assistencialismo, logo que é emergencial, mas também uma política de organização social e política, porque sem isso não vai adiantar. Aí as pessoas muitas vezes não compreendem e fica, às vezes, condenando, porque nós somos muito de condenar, né? Quando você vê uma criança de 12, 13, 14, 15 anos, muitas vezes entrando no crime ou na prostituição, é porque não presta, não. A gente tem que ver quais são as condições que levou essas pessoas a essa situação, né? Por que muitas vezes um pai de família cai na depressão, bebe cachaça, cai pelo meio da rua? Pra você ter uma ideia, o índice de pessoas morando na rua aumentou. Aqui em Fortaleza mesmo, na Praça do Ferreira, que era uma praça dos poetas, dos escritores, dos políticos, hoje é a praça das pessoas de ruas. Pessoas dormem no banco, fazem barraco no meio de uma praça, num centro de Fortaleza. Sem se falar nas ruas, nas periferias. E o mais interessante, tem gente que está ali morando na rua e paga aluguel para o crime, se quiser dormir lá. Só para você ter ideia, as condições hoje precárias que vive a sociedade. E que a gente fica assim na mercê da sorte, né? E eu sei que é difícil a gente compreender isso, porque as pessoas ainda acreditam nesse modelo democrático que se votar vai resolver o problema. E eu sempre disse, a questão não é só votar, é nós ter a nossa participação, nós temos que começar a cobrar. Enquanto nós não fizermos isso, aí hoje nós temos um combate pior, porque antigamente a nossa luta era só contra o governo, contra o Estado e contra o sistema. Agora existe outro sistema, tem o crime organizado e agora temos as religiões, né? Nós temos aí um monte de cabo da religião, que é a base da Bíblia, que faz uma política totalmente ao contrário dos princípios do qual eles falam ou defendem. Quer dizer, é um absurdo, né? E a prova disso são os bolsonaristas que aí estão fazendo de tudo para que acabe com os direitos dos trabalhadores, que quem sobrevive são os que têm dinheiro e mais nada. Quer dizer, é uma situação muito difícil. E que é preciso nós nos organizar melhor e discutir melhor com a sociedade uma alternativa para a classe trabalhadora. Muito bem, Francisco. É muito bom todos os elementos que você traz e que demonstram a necessidade de um sindicato organizado que pense política, que pense em conscientização política e não apenas, como você falou, né, as pautas econômicas. Queria te perguntar sobre um outro elemento
se coloca como um desafio para a classe trabalhadora como um todo e para o sindicato, que é um dado da redução dos postos de trabalho e uma queda no valor dos salários nos últimos 10 anos na construção civil do Ceará. A pesquisa mostrou do IBGE que em 2014 os trabalhadores recebiam 2,7 salários mínimos. E em 2023, esse número caiu para 2,1 salários mínimos. Teve também uma diminuição no número de empregos, de quase 27%. Isso significa que 25 mil trabalhadores ficaram sem postos de trabalho na indústria da construção civil. Como enfrentar essa situação, Francisco? Olha, primeiro de tudo, a qualidade de trabalho hoje na construção civil é muito precária. Isso distancia os trabalhadores das condições, primeiro, salários baixos. Para você ter ideia, o salário do servente está quase igual ao salário mínimo. E a ideia dos empresários é tentar igualar o do profissional de tudo. Quer dizer, é uns absurdos. Você tem uma ideia? Nós reivindicamos uma cesta básica, não chega nem a do Diese, que é de 700 e tantos reais, nós reivindicamos uma cesta básica de 250 reais, eles iam oferecer 5 reais, numa cesta básica de 220. O salário que nós estávamos reivindicando, né, que era de 1.500 e alguma coisa, que veio oferecer migalhas, centavos. Quer dizer, são determinados absurdos. Então, assim, essa desqualificação dos valores da força de trabalho faz com que os trabalhadores comecem a migrar para outros modelos de trabalho. Né? E isso cai. Aqui em Fortaleza, pelo menos, as empresas estão botando placa pedindo profissional e não tem. Por que não tem? Porque as pessoas estão saindo, porque as péssimas condições de trabalho e as péssimas condições de vida dentro do canteiro de obra fazem com que os trabalhadores se afastem, não migrem, não entrem na construção civil. Né? Então, isso deixa a gente muito, muito difícil, porque os trabalhadores os trabalhadores estão numa condição em que eles estão sem alternativa, porque estão praticamente pagando para trabalhar. A nossa reivindicação da greve esse ano, a principal bandeira foi a transformação do Vale Transporte para o Vale Combustível. Era só uma migração, sem ter custo nenhum, e a patronal bateu o pé que não quer dar. Hoje, cerca de 70% a 80% dos trabalhadores têm seu transporte alternativo, que é a moto. E os caras não querem dar esse Vale Combustível. Por isso que a gente foi com a greve. E corremos risco de, nesse ano, ainda não conseguir, porque eles disseram que é uma questão política. Por quê? Porque o próprio advogado que defende a patronal na construção civil é o mesmo que defende o patronato dos rodoviários. Então, os caras não querem perder isso. Já pensou? Independente de você andar de ônibus, os caras já recebem o dinheiro. Porque você recebe o passe-card, se você andar, você gastou. Se não gastou, eles ficam. E quando o trabalhador é demitido, independente do número de passagens que ele tiver no passe-card, ele tem que devolver para a empresa, que é um crime. Porque se ele tem que devolver, a empresa tem que pagar aquilo que está lá no cartão dele. Ele não paga, porque vai lá com o conselho de morar, paz, devolve, porque depois tem a peça da empresa, eles cancelam. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, as leis que existem não é para defesa dos trabalhadores, é para defesa deles. E quando eu sempre digo, quando a gente vai para a luta contra a patronal, a gente não está brigando só contra o patrão. A que fosse, nós ganhávamos todas. E nós estamos brigando contra o patrão, contra o Estado e contra o município que está ao lado dos caras. Né? Então fica muito difícil para nós. As condições de trabalho estão de péssima qualidade ainda, as condições precárias. Você tem empresas, na semana passada, uma empresa chamada Victor, ela estava fornecendo pão, quando os cabas estavam comendo pão, quando olharam dentro do saco do pão, estava lá um rato, um guabiru, dentro do pão vivo. Quer dizer, aí tiveram que parar imediatamente, aqueles que comeram foram para o posto de saúde e ainda tinham que trazer o comprovante que foi que eles deram a falta. Entendeu o absurdo como é que é a situação? Então, assim, são essas coisas que a gente fica assim temeroso, né? Comida com tapuru, carne estragada, todo dia nós estamos batendo nisso. E os trabalhadores se afastando mesmo, porque como é que pode o patronato vender um apartamento aqui na beira-mar, que chega em torno de 4, 5, 6, 10, 14, 20 milhões de reais, enquanto a categoria, a grande maioria da categoria que constrói riqueza desse país, mora na periferia, em umas condições totalmente de miséria. Dá para entender? Então, aí quando vão vender sua força de trabalho, que vão cobrar uma diária de 150 ou de 180, 200, o patrão só quer dar 70, 80. Quer dizer, não dá para entender.
sabe? Assim, a gente fica muito a desejar. Infelizmente, eu não fiz aqui a anotação, pedi para um colega meu botar aqui a anotação, porque não dá para me decorar de cabeça os valores que a gente estava pedindo de salário. Estou vendo se eu consigo ver ele aqui para que ele possa fazer para mim, até falar para vocês o que está sendo pedido. Porque é um absurdo, cara, é um absurdo. Eu fico assim doente de imaginar discussões que fazemos. Eu sei que só palavras não enchem barriga. Porque se assim, para encher esse barriga e dessa salvação, Cristo hoje estava vivo, com certeza. Né? Porque todos aqueles que batem contra o sistema é assassinado, é morto, ou é isolado do restante da sociedade. Uhum. Francisco, nós vamos fazer um breve intervalo para eu trazer aqui os apoiadores do Portal do Zacato, e aí você, se conseguir, né, esses números que você falou, e aí a gente retoma com essa entrevista também, porque eu quero saber como é que foi essa reunião de conciliação que está em andamento ainda, né? Então, já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Comentário de Raul Fittipaldi. Leitores, leitoras do Portal de Zacato, audiência do Mural da Manhã, Sofia Andrade. Mais uma vez o Lofer venceu. Cristina Fernandes de Kirchner, numa causa forjada durante 9 anos, sem descanso, recebeu o golpe daquilo que é poder judicial, cumprindo o papel da política. Proscrição, como a que sofreu Lula, como a que sofreu e sofre Evo Morales, Rafael Correa, Jorge Glass, Fernando Lugo, Mel Zelaya. Proscrição, cárcere, misoginia. Muita gente está comparando com o evento que levou à prisão, o Lofer que levou à prisão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o primeiro que me veio na cabeça, assim que feita a condena, foi Dilma Rousseff, porque não é tolerável que uma mulher assuma a presidência, não é tolerável para as oligarquias, não é tolerável para os interesses dos Estados Unidos, do Departamento de Estado. Não é tolerável para a mídia conservadora, porque ela continua conservando o machismo, os privilégios do machismo e os privilégios econômicos que ela gera para seus sequazes, para seus asseclas. Cristina Fernandes de Kirchner é vítima do golpe da mídia, do poder judicial de 3 pessoas. 3 juízes, só 3. A isso reduziu-se o poder judiciário argentino, a 3 juízes. 3 juízes sequestraram a democracia. 3 juízes decretaram a proscrição da maior líder do país vizinho. 3 juízes. E tem pessoas que pensam que aqui no Brasil, até pelo julgamento a Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto, está tudo resolvido. E não está. Já falei isso várias vezes, não está. Porque na crise estrutural, brutal do sistema capitalista, isto tem uma dinâmica muito violenta. Vem por tudo.
Já falei isso muitas vezes, desde faz muito tempo. Eles vêm por tudo. Eles vêm por Cristina Fernandes na Argentina, sim, mas na verdade vêm pelo povo argentino. Quem votou na Cristina e quem votou, aliás, perdão, quem votou no peronismo ou no kirchnerismo, quem votou contra, quem votou nas esquerdas, vem por tudo isso, vem pela classe trabalhadora. E a luta de classes, numa das suas faces, numa das suas facetas, e tem gente que aqui não quer ver. Por isso a gente está fazendo um seminário. Olhem vocês, como a gente tinha analisado esse cenário. E muitos sindicalistas não querem acreditar, e alguns parlamentares também não. Bom, é deles. O direito a não acreditar. Estou mais preocupado por reconstruir o muro do sindicato, não vou contribuir com esse seminário. Bom, acontece. Acontece que não queiram compreender, não desejem compreender que nós estamos, de novo e sempre, porque não deixamos de estar, desde o golpe de Estado da Dilma Rousseff, em estado permanente de lawfare. No Brasil profundo isso acontece em diversas prefeituras. Nós estamos em estado permanente de golpe, porque cada conquista será reduzida a pó no Parlamento Nacional. Nesse parlamentarismo, a força que nós temos. Cada anistia que nós concedermos a esses delinquentes, daremos mais espaço e mais força a eles. Há que pensar no que significa o lawfare na nossa região. Há que pensar o estado de golpe permanente que a gente vive. Há que pensar que é impossível anistiar esses delinquentes e que na história, mas também no presente, deverão pagar. Até amanhã. O comentário de Raul Fittipaldi. Agradeço o comentário do Raul. Cristina Kirchner foi condenada a 6 anos de prisão, inabilitada de forma perpétua para exercer qualquer cargo público. Se retira a principal oposição, presidente do partido de oposição, fora da competição eleitoral. Tiveram diversas mobilizações na Argentina no dia de ontem. Os estudantes da Universidade de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais da UBA, Universidade de Buenos Aires, paralisaram, ocuparam a faculdade. Diversas pessoas estiveram na rua da casa de Cristina Kirchner em apoio à vice-presidenta, contra mais esse ataque do presidente Javier Milei à população argentina. Nós vamos seguir acompanhando aqui no Mural da Manhã. Esse vai ser tema na semana que vem, então fiquem atentos também nas nossas redes sociais, porque nós estamos acompanhando de perto todos os acontecimentos na Argentina. E aproveito para fazer um convite para o nosso seminário, que vai debater justamente isso: os constantes golpes, lawfare e tentativas de anistia no Brasil e da América Latina. No dia 18 de julho, a Cooperativa Comunicacional Sul realiza mais um seminário com a 4ª distinção de jornalismo Gustavo de Lacerda e com a apresentação musical da Mariana Bararri, que é, inclusive, uma artista argentina. Nós vamos ter a presença da Cleide Martins, que é diretora administrativa da Rede Lawfare Nunca Mais, de Brasília, o Marcelo Maisonave, que é advogado e mestre em Direitos Humanos e é argentino, a Clarissa Dri, que é professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Economia e de Relações Internacionais, o Prudente José Mello, que é advogado e foi conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, mediados pela presidenta da nossa cooperativa, Rosângela Bion de Assis. Então, convido a todos a participarem desse seminário, dia 18 de julho, aqui no centro de Florianópolis. Lembrando que a gente está no Catarse, recolhendo apoios para a realização desse seminário, para a compra das passagens e para viabilizá-lo. Então, se você puder, contribua com o seminário. Está aqui o QR Code,
e também daqui a pouco eu coloco o link para você poder contribuir através do Catarse. E quem contribui, dependendo do valor da contribuição, recebe alguns brindes, uma caneca do Portal Desacato e também uma bolsinha de pano do portal. E é isso, sem mais delongas, vamos retornar com a entrevista de hoje. Francisco, como foi essas tratativas entre o sindicato e o sindicato patronal? Como foram as reuniões de conciliação e onde estão hoje nessas negociações? A tua voz falhou aqui um pouco, não sei se é a minha internet ou se é a tua, ou se é a sua. Não sei, mas vou repetir a pergunta. Agora você me escuta? Tá, deixa eu ver aqui se eu melhoro aqui a questão. Vou botar mas a internet aqui tá cheia. E agora? Eu te escuto perfeitamente. Então, vê se eu... Pois é, pois repita de novo A a pergunta, por pergunta favor. é sobre as reuniões de conciliação entre o sindicato e a patronal. Como está acontecendo, se a categoria conseguiu o que reivindicava. Certo. Na verdade, a gente conseguiu uma conversa com a patronal através da Procuradoria, e nesta conversa a gente apresentou a nossa pauta e eles apresentaram a dele. E foi criado o meu termo, né, da proposta. A gente conseguiu garantir a manutenção da convenção, os índices de salários, né, os índices econômicos, mas não ficou só palavrado, não tem nada ainda acertado. É tanto que eles estão ameaçando a quererem sair da mesa porque diz que não teve consenso, não teve um entendimento nessa questão. Nós vamos ter ainda mais uma conversa ainda na Procuradoria para fechar de verdade, mas não tem nada garantido, ficou só palavrado. Porque na primeira proposta deles, para você ter uma ideia, né, a gente garantiu a conversa da manutenção da convenção, com todos os direitos garantidos e tal. E na questão econômica ficou da seguinte forma, a proposta que eles deram, né, que era o salário do servente saía para 1.534, 7,42, que era a proposta deles. O do meio profissional, 1.675, que ficava 7,3 acima da inflação. O profissional, 225, 6,21, que é o índice fracionário. Encarregado de setor, 2.615, que dava 6,26. E o mestre de obras, que é 3.850, ficava 6,12. Essa era a proposta que eles apresentaram e a gente não teve concordância e ficou acertado para ser aprovado, né? Talvez, se Deus quiser, daqui para segunda-feira, a seguinte proposta. A gente fez a suspensão de greve para poder abrir o canal de negociação. E nós deixamos a seguinte proposta para eles lá. No caso, o servente ficava 1.538, R$ 4 a mais, ficava 7,70. O meio profissional, 1.680, 7,69. O profissional, 2.235 e 37 centavos, 6,70. O encarregado de setor, 2.625 e 89, com índice de inflacionário de 6,70, acima da inflação do nosso período. O mestre de obra, 3.871, 6,70, acima da inflação. E o apoio administrativo, 1.538, 7,70. Quer dizer, isso tudo acima da inflação foi a proposta que nós deixamos lá, os índices, né? E o reajuste geral, 6,25. Então, assim, todos os acordos lá foi apresentado acima da inflação. E a cesta básica, que era 220, passaria a ser 245. Café da manhã, mais o mesmo índice da cesta básica, que foi de 11, seria para o café da manhã e também para o almoço. Então, assim, ficou isso aí para ser apreciado, a gente espera poder fechar. Caso isso não aconteça, pela primeira vez eles entraram com pedido de dissídio, que também está lá
tudo isso na mesa, a gente vai discutir com os trabalhadores, né, se nós vamos retornar à greve, se vamos entrar com dissídio, esperar e se preparar já para 2026, porque tudo agora mudou, né? A patronal está com muito ódio, na verdade, com muita raiva de nós termos conseguido conscientizar, sensibilizar os trabalhadores para o campo da luta, porque antigamente, se você ter ideia, nós tínhamos que ir até os canteiros de obra, empurrar portão, botar o pessoal para fora e tal. Hoje, esse ano foi diferente. A gente apenas passou com o carro de som chamando o pessoal começaram a vir. Nós tivemos uma participação de aproximadamente 70% da categoria nessa greve. Alguns ficaram em casa, outros voltaram para trabalhar, mas foi muito pouco. Então, nós acreditamos que a categoria está ganha para a luta, mas existe um limite. A gente sabe que a necessidade do trabalhador é imensa. Não dá para fazer a greve pela greve, né? E, nesse sentido, a gente resolveu fazer uma suspensão de greve para abrir o canal de negociação. Esperamos alcançar os objetivos, porque nem ficou a proposta dos patrões, também não ficou a nossa, ficou a intermediária que está sendo mediada pelo procurador. Uhum. Francisco, quando você falava, né, da reivindicação do sindicato, que, claro, é necessário chegar a um acordo para você ter pelo menos um aumento salarial acima da inflação, ainda assim, e aí para a audiência que está nos escutando, esses valores que falou o Francisco são suficientes para uma família, para um trabalhador viver de forma digna? Com o valor de uma cesta básica como está, com o valor, né, da moradia, é o suficiente? Passe longe, viu? Está muito longe da necessidade do trabalhador. Só para você ter uma ideia, o último censo que o Diese fez da cesta básica é 720, né? Só para simples na base, dá mais de R$700 para uma família de 4 pessoas. Você tem uma ideia. Nós estamos reivindicando, nós estávamos reivindicando R$50 assim, em cima de uma cesta básica de 220. Os caras não quiseram dar nem isso. Não dá uma compra de mercado, R$220. Pois é, você tem ideia. Então, assim, chega longe da necessidade do trabalhador. O que nós estamos reivindicando, na verdade, é uma amenização das condições. Porque quando a gente fecha o acordo, quando é com 2 meses depois, a inflação já tem comido tudo aquilo que a gente já pediu. Tá certo? Quer dizer, a ambição dos patrões é tão imensa que quanto mais... Por que não dá um reajuste justo? Por que não faz uma cesta básica de acordo com o Diese? Porque é aquilo que eu falei para você anterior. À medida que o trabalhador começar a se alimentar, ter melhores condições de vida, esses caras vão se manter no poder? Não vão. Você acha que os empresários vão continuar explorando o trabalhador se ele tem uma economia guardada em casa? Ele não vai. Quem não lembra aqui no Ceará era assim. Antigamente, não sei se você lembra, mas o primeiro vale transporte que surgiu foi de papelzinho. Não sei se na sua região foi assim. O que o trabalhador fazia? Ele muitas vezes chegava no comércio e trocava mercadoria, porque era uma moeda a mais. Ele trocava mercadoria, então as condições dele começaram a melhorar. Ele começou a economizar. Ele começou a comprar uma televisão, ele começou a comprar um carro, ele começou a comprar uma moto. Então, aí o patrão começou a ver que o cara começou a ter independência, começou a criar gordura. As pessoas começaram a ter consciência, começaram a entender a importância que tinha. Foi o que eles fizeram? Cortaram isso aí, inventaram um passe-card, que hoje em dia, você com o passe-card, você não dá nem para sair com os filhos, porque é só para você. É só para você. Entendeu? Então, são os absurdos que os caras criam entre linhas para impedir que o trabalhador tenha uma condição melhor. Porque quanto mais o cara for cheio de necessidade, mais fácil de dominar. Esse é o grande problema. E os trabalhadores não entendem a força que tem. Se os trabalhadores entendessem o potencial que eles têm, na verdade, talvez a história fosse outra. Agora, por que isso acontece? Porque não há interesse, como eu falei no anterior, interesse do Estado e do município fazer um investimento nisso. Porque é melhor o cara ignorante, porque é melhor o cara no crime, na miséria, do que organizado politicamente. Você acha que se o Estado não quisesse acabar com o crime organizado, quisesse acabar com os setores como é que diz, os chefes de droga, não acabaria com isso? Acabaria, não há interesse. Porque quanto mais esses caras manipulando, mais fácil dos caras se dar de bem.
Entendeu? Esse é o grande problema da história. Não há interesse do governo do Estado acabar com a miserabilidade. Para ele, quanto mais o filho do pobre entrar num crime, quanto mais o negro tiver sendo discriminado, quanto mais as meninas de 12, 13 anos estiver se prostituindo, melhor para eles. Porque isso gera dinheiro. Quanto mais a miséria gera dinheiro. Então não há interesse desses caras resolver o problema da sociedade. Quanto mais o cara doente, mais fácil, vai vendendo remédio. Porque, olha, pelas pesquisas e tecnologia que tem, você acha que já não existe aí a cura do câncer, a cura de determinada doença? Há interesse desses caras investir nisso? Não há. Então, assim, nós temos que entender que nós estamos vivendo uma sociedade doente, uma sociedade escrava, uma sociedade que não pensa. Hoje nós vivemos uma sociedade do TikTok, do Kawaii. As pessoas, eu estou cansado de botar entrevista minha ou documentário sobre a importância do trabalhador, sobre a importância da questão política, o cara passa por cima. Ele vai ver um neguinho se balançando, uma menina pulando, quer dizer, ele morrendo de achar graça. É essa situação que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? Nós vivemos numa sociedade do medo, da miséria. E quanto mais as pessoas viverem nessa situação, mais difícil vai ser para nós tentar reverter o quadro. Né? Outra coisa, nós vivemos numa situação em que a grande maioria do movimento sindical está viciada. Diretores que são apenas eleitas, mas que não andam nas bases, que não procuram fazer uma nota, não distribuem mais nada. Muitos deles não vão nem visitar as bases. Esse é o grande problema. Se nós vivêssemos num momento em que os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos políticos antigamente, que andavam nas periferias, conversando com a sociedade, discutindo uma política essencial para a classe trabalhadora, podia ser que a gente tentasse amenizar a situação. Então, a situação do nosso país é muito difícil mesmo. Como eu falei ontem, Francisco, numa entrevista com Altamiro Borges, jornalista, nós estamos derrotados, nós fomos derrotados e nós precisamos vencer essa derrota. E a greve dos trabalhadores da construção civil, a organização dos trabalhadores da construção civil, são formas, ainda que localizadas, mas de a gente vencer essa derrota. Ali fala, é melhor ter o povo na miséria porque essa oligarquia não tem nenhum apelo pelo Brasil. Se eles gostassem e quisessem o Brasil, fariam o melhor para o país, mas para eles este é só um território para o saque. Exploram e destroem tudo e vão morar em Miami, o paraíso dos psicopatas. Francisco, para terminar a nossa entrevista de hoje, eu queria que você colocasse suas conclusões finais e comentasse sobre a solidariedade de classe que teve e de apoio a greve dos trabalhadores da construção civil. Inclusive, saiu uma nota de apoio por parte do Sintrazem, que é o sindicato dos municipários aqui de Florianópolis. Queria que você falasse sobre esse apoio e solidariedade, inclusive para compra, né, de comida, de alimentos para os trabalhadores em greve. Primeiro, a gente quer agradecer a campanha e a solidariedade de vários sindicatos que, através de todas as formas e condições que eles têm, porque a gente sabe que o movimento sindical hoje está numa situação muito difícil, muito precária. Ainda bem que não foi eleito os idiotas bolsonaristas, que se fosse a situação estava muito mais pior. Tá certo? A gente entende a situação do sindicato, mas mesmo assim a gente quer agradecer aqueles que fizeram as notas de solidariedade, aqueles que de uma forma ou de outra mandaram a contribuição para que a gente fizesse aqui as cestas básicas aqui para os trabalhadores. Você tem ideia? Nós escrevemos 1.400 pessoas e conseguimos em torno de 700 cestas básicas. E aqueles que botaram o nome para receber esta básica, estamos ainda fazendo arrecadação para poder manter esses companheiros para não perder essa credibilidade, que os caras deram o nome, né? Então a gente vai fazer de tudo para que a gente possa dar essa cesta básica para todo mundo, que não vai resolver o problema, mas é uma forma de amenizar a situação deles, porque os patrões não obedecem às regras da greve, né? Porque a gente sabe que quando entra em greve é suspensão de contrato, mas os caras botam falta, os caras cortam a cesta básica, os caras cortam dia, para poder exatamente criar uma imputação nos trabalhadores para ficar contra o sindicato, mas graças a Deus isso não tem acontecido ainda aqui. E por isso que a gente está nessa campanha. Então a gente quer agradecer a solidariedade de todos os sindicatos, todos os movimentos, que de uma forma ou de outra foram solidários conosco. A gente ainda, quem puder nos ajudar, a gente agradece, porque a gente está na situação difícil, porque todo o dinheiro de fundo de greve a gente gastou, foram quase 30 dias de greve, na verdade, aqui no estado do Ceará. A gente gastou o que tinha, o que não tinha, para que pudesse manter essa luta. E se for necessário, independente de dinheiro ou não, a gente vai continuar na luta ainda, porque a nossa meta é fazer com que os trabalhadores compreendam a importância que ele tem, não só como ser
produtivo, mas como ser político dessa história. Eu disse no encerramento da nossa Assembleia lá, que a direção do sindicato hoje não é mais 24 diretores, são todos aqueles 700, 800, 1.200 que estavam na Praça Portugal com a gente nessa greve, que foi uma greve de resistência. Opa, Francisco, muito obrigada. Aqui eu fui colocando vídeos, tanto da campanha de solidariedade, dos alimentos para cestas básicas, da organização desses trabalhadores. Foi realmente uma adesão muito grande. Eu espero que o sindicato patronal escute as demandas dos trabalhadores, vocês não precisem entrar em greve novamente e conquistem, depois de 28 dias de paralisação e luta, direitos mínimos para, né, estar a caminho Exato. de uma vida mais digna. Muito obrigada Deus por estar quiser. aqui hoje, por dispor dessa 1 hora para conversar com a gente. Obrigado, As eu que portas do agradeço. Portal do Zacato estão sempre abertas. Eu me interesso muito pelas pautas do Ceará. Meu pai é cearense, mora aí em Fortaleza, então gosto muito do tema. Inclusive, semana que vem, gente, adiantando, a gente vai falar sobre o Banco Palmas, de Fortaleza, que foi o primeiro banco comunitário da América Latina. A gente vai falar um pouco sobre essa experiência. E é isso, as portas estão sempre abertas.